Jesus Cristo, teu Filho amado, Maria Santíssima, que as bênçãos dos profetas, apóstolos de Jesus, que as bênçãos do Consolador, nossa santa e querida Avó Rosa, e do profeta Irmão Aldo, esteja no coração de todos os irmãos e irmãs. Este é o meu desejo. Desejo boas-vindas a todos, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet. Quero também vos agradecer pela sua belíssima e carinhosa audiência nessa reunião. Eu convido os irmãos que estão assentados, se puderem, os que puderem ficar em pé, nós vamos dar início à nossa reunião de oração. Reunião santa, que tenhamos a oportunidade de particularmente, irmãos, falarem com Deus, expor nossos pedidos a Ele e fazer com que a nossa alma seja mais fortalecida ainda. Vamos cantar Igreja Forte antes do início da reunião. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos em sentido de oração, vamos orar para iniciar a nossa reunião. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, grandioso é o seu grande poder entre o seu povo na terra. Por isso motivas nessa noite estarmos reunidos, ó Deus vivo, para te adorar, bendizer o seu nome, suplicar suas bênçãos para esse santo trabalho dessa reunião, pedir em nome do seu Espírito Santo, de Jesus, o seu Filho amado, em nome de Maria Santíssima, sua unção virtuosa e poderosa para essa reunião de oração cujo nós estamos iniciando. Suplicamos as bênçãos dos profetas, dos apóstolos de Jesus, que ao vir o Consolador da sua promessa, incorporaram junto seu grande poder de abençoar seu povo, seus filhos, os fiéis desta igreja. Quando necessita das suas bênçãos e das suas graças, eles fazem parte ativa do seu grande poder para nos abençoar e nos proteger. Pedimos agora também em nome da Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, que atenda a oração que os seus filhos estão fazendo, estão agradecendo por esta oportunidade que concedeu de estarmos reunidos em sua igreja. Unido a ela está o nosso querido profeta, primaz desta igreja, o nosso querido irmão Aldo. Santos novos que foram criados nesta época, era da regeneração, para que possam, com mais fortaleza espiritual, abençoar seu povo, na hora das nossas necessidades, e quando clamamos pelo nome de Deus Pai, Ele usa esses santos poderosos para nos atender. Por isso, Deus vivo, nossa gratidão sincera e adoração. Nessa reunião de oração, pedimos
do seu Espírito Santo a unção poderosa, para que possamos assim sairmos fortalecido, abençoado, protegido pelas suas bênçãos e pelas suas graças. Em teu nome eu dou por iniciado esta santa reunião. Amém. Cantaremos o hino 82, o Espírito Santo. O Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora, te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção, Ele dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celeste santos e anjos do exército, a milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos Teus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Todos podem se assentar em seus lugares. Prosseguindo, passarei a responsabilidade a cargo do coro. Eles vão apresentar o hino que traz o título Poder da Consolação.
Ainda, irmãos, também com o coro, ouviremos o hino que traz o título Mocidade Apostólica. É a sequência de nossa Santa Reunião.
Muito bem, irmãos. Prosseguindo a reunião apostólica, com muito carinho, quero dirigir a todos os irmãos e irmãs e pedir sua sistemática ajuda para a obra desta Igreja Apostólica, o qual pertence a todos nós essa grande responsabilidade de ajudar a sua igreja a levar avante a obra desta igreja. Isso, irmãos, é desde o tempo da antiguidade, desde o tempo do profeta Moisés, que Deus mandou que ele instituísse os dízimos como oferta. E aí, irmãos, a responsabilidade passou a ser do povo de Deus na terra, para que a obra que fosse preciso ser mantida, o povo garantisse esta parte material. E hoje, através da Santa Rosa, o Espírito Consolador, do Santo Primaz, irmão Aldo, restaurando a Igreja de Jesus, tenhamos uma grande obra para realizar nessa terra, até quando Deus permitir que nós estamos vivendo aqui, irmãos. O objetivo desta igreja é salvar almas para o seu reino. No boletim que está em minhas mãos, do dia 13 de julho, 2021, tenho as linhas escritas que diz: oferta para a Igreja Apostólica. A dedicação de todos os estimados irmãos e irmãs em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama ao que contribui com alegria no coração, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama o que dá com alegria, e Ele é poderoso para fazer com que lhes sejam acrescentado toda graças, para que em todas as coisas, em todos os tempos, tem tudo o que é necessário. Todo transbordeis em todas as boas obras. Ora, aqueles que dá a semente, a quem semeia também vos dê o pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumenta o fruto de vossa justiça. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, para ajudar ao seu povo distribuir bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde, felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu os dízimos em seus mandamentos e entregou nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra, também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial, e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, honrada, santificada, a fim de que vivesse em paz e fosse muito abençoado. Assim sendo, é de justiça que nos tempos presentes o povo apostólico contribuam para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levar avante esta obra
de salvação, redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas nesse mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo do caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento, na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos a nossa igreja. E não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa, ao qual pertencemos. Irmãos e irmãs, contribuam com amor, dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a Igreja Apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e de todos os santos e anjos do Senhor. Olha aí, queridos irmãos e irmãs, que palavras belíssimas de incentivos, mostrar aos irmãos e irmãs, de trabalho a trabalho, de congregação a congregação, quanta responsabilidade foi entregue em nossas mãos desde o tempo do profeta Moisés. Daquele tempo para cá, todo aquele que se consagra a Deus, que segue um deles, profeta de Deus, como depois de Moisés passaram muitos e muitos profetas, veio a ter Jesus, e esta igreja apostólica é a restauração da igreja de Jesus. Foi nela que foi formado o Espírito Consolador de sua promessa. Então, em nós, irmãos, se encarretou uma grande responsabilidade, porque esta é a última oportunidade de salvação. Nós não podemos perder tempo. O tempo que nos restarem para nos trabalhar, para levar avante esta obra. Precisamos, irmãos, levantar nossas cabeças, pisar firme no chão, saber que nós somos um povo da promessa de Jesus e que é o único povo que Deus escolheu nessa terra para distribuir suas bênçãos, suas graças, e nós fazermos as diferenças aqui nessa terra. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos internautas que me ouvem, faça suas ofertas com amor. Não meça o sacrifício, faça os seus dízimos. No boletim da semana passada, irmãos, o conselho em nome do irmão Aldo, eles puseram um relato muito importante aos nossos jovens. A juventude da igreja precisam se despertar melhor, precisam se destacar mais na sua responsabilidade de filho e de filha de Deus. Por quê, irmãos? Hoje nós temos jovens profissionais estudados, com faculdade bastante elevadíssima, com uma profissão bastante elevada. Tudo isso, irmãos, além da nova geração que nós temos, que é de uma mente muito limpa, muito sábia. Os irmãos podem perceber as suas crianças em casa, a sabedoria que muitas vezes tem filho que admira os pais, de tanta sabedoria que ele tem. E a juventude da nossa igreja, além de tudo, de uma mente limpa, de um raciocínio rápido, de uma consciência muito perfeita.
Além disso, tem a ajuda da Santa Avó Rosa. Ela tem nos ajudado a ter uma sabedoria bastante elevadíssima, irmãos. Agora o que falta é agradecer, é parar para pensar. Quando você receber seus proventos, seus salários do seu trabalho, eu sei, irmãos, que tem jovem na nossa igreja que tem uma profissão que ganha um salário bastante elevado, salário bom, tem tudo na vida, faz aquilo que quer, compra a roupa que quer, o calçado que quer. Quanto jovem que tem seu carro novo, tem sua moto nova, tudo isso adquirido com a profissão que você adquiriu, bênção que a Santa Avó Rosa te deu. Agora, irmãos, precisam fazer o quê? Quando receber seu salário, em primeiro passo do seu pensamento, eu vou tirar meu dízimo. Isso é ordem de Deus desde o tempo da antiguidade. E eu pertenço a Deus. E eu tenho uma responsabilidade comigo de levar avante esta obra. Irmãos, eu acredito assim, se todos, jovens, moços e moças, os irmãos de idade não precisam nem questionar, que esses fazem mesmo. Os aposentados, ele recebe sua aposentadoria, o que recebe os seus salários, eles são pontual com os seus dízimos. Se todos fossem assim, esse boletim aqui que está em minhas mãos, seria um boletim assim: eu vim em nome da Santa Avó Rosa, em nome do irmão Aldo, agradecer o grande esforço que os irmãos estão fazendo. Não precisava o conselho colocar aqui, a responsabilidade é nossa, o povo precisa esforçar mais, a tesouraria da igreja está passando por apuro. Não precisaria um boletim assim, irmão. Somente um boletim de agradecimentos. Isso é o meu pensamento, minha colocação. Eu acredito que os irmãos for pensar positivo junto comigo, também faria a mesma coisa, o mesmo pensamento. Eu deixo com vocês esse apelo simples. Espero que os irmãos farão aquilo que estiver a seu alcance. Apesar que o conselho colocou no boletim, estamos passando por dia difícil, irmãos, para todos nós. Mas o que nós pudermos fazer, vamos fazer, irmãos. Eu vou fazer uma oração para consagrar as ofertas. Querido Deus, bondoso, soberano Pai, no momento seus filhas vieram preparados, já idealizando de oferecer uma dádiva que representa o seu grande amor, pagar o seu dízimo, fazer uma oferta especiais, fazer uma oferta normais. Tudo isso são deveres que eles estão cumprindo perante os santos e anjos que aqui está, e veio para receber suas gratidões, e essa é uma delas. Em nome desses santos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, eu declaro essas ofertas consagradas. Amém. Aí as irmãs vão passar.
Muito bem, irmãos. Prosseguindo a reunião, esta igreja, passo para a mensagens. Mensagem muito linda, instrutiva, uma mensagem alertadora à igreja. Como se religar a Deus e aos seus santos. O título da mensagem é O Valor da Oração para a Vida e a Felicidade do Filho de Deus. O valor da oração para a felicidade do Filho de Deus. Deus o Pai nos concedeu a grande glória de nos dirigirmos a Ele e aos seus santos através da oração, que é uma arma poderosa para nos defendermos de todo o mal, buscarmos sua graça, virtude, poder e santificação, além de termos paz, vida e saúde. Portanto, é a oração que nos ligam a Deus e aos seus santos. Como nos mostra nas Sagradas Escrituras, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. São João, em sua primeira carta aos fiéis do seu tempo, diz o seguinte, sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós como faz o Senhor Jesus ao ouvir os nossos clamores e oração. Esta é a confiança que temos para com Ele Jesus, o Divino Mestre. Que se pedirmos algumas coisas segundo a sua vontade, a Ele Jesus nos ouve. E se sabermos que Ele Jesus nos ouve, quanto aos que pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Hoje, no tempo do Consolador, da regeneração, o mesmo se dá de forma ainda mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito, formando os novos santos, a Santa Rosa, o Consolador, o Primaz, Santo Irmão Aldo, que junto com Maria Santíssima, intercede por nós, diante de Deus, o Pai de Jesus, nosso Senhor, para que santos poderosos, que lutam ao lado destes, possam nos ajudar, a fim de vencermos a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Estimados irmãos apostólicos, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre, tudo é possível ao que crer. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina, a disciplina perfeita para aqueles que crerem. Disse Jesus aos seus discípulos, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer
aos ensinos que ele nos concedeu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina em sua doutrina e disciplina, as regras de um verdadeiro Filho de Deus, para que suas orações sejam ouvidas e atendidas. Assim também nos ensinou o Santo Profeta Irmão Aldo, ao dizer: portanto, a santidade é necessário para o ser humano. Manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, de onde procede a fontes da vida, da felicidade, a fim de que as suas orações sejam ouvidas e atendidas. Entendam, estimados irmãos e irmãs, que é de vital importância estarem ligados ao Espírito de Deus através das orações, consagração, santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensinou o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos de Efésios. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, que são as virtudes divina, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir aos dias maus e depois de terdes vencido toda, permanecerá inabaláveis. Irmãos apostólicos, façam sempre as suas orações, seja na luta ou na paz. Seja sempre agradecido pela grande misericórdia e o amor de Deus, o Pai, em ouvir as nossas orações e também por nos ter dado a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que estão junto a Jesus, a Virgem Maria, sempre intercedendo por nós diante de Deus, o Pai. Lembre-se sempre deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus, mas tenham méritos pela obediência a todos os que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarem ligados a esses santos de Deus, receberem a sua bênçãos, graças e virtude. Ó, meus queridos e estimados irmãos, esta é a mensagem de hoje, mostrando a todos nós que nós temos ao nosso favor, ao meu favor, ao favor de todos vocês, irmãos, que estão marcando a sua presença aqui nessa reunião, aos nossos irmãos internautas lá no seu lar que está me ouvindo carinhosamente. Nós temos em favor de todos nós uma proteção e um amparo grandiosíssimo para nos defendermos do mal que aflige este mundo, que detorna esse mundo, que fazem com que esse mundo está do jeito que vocês estão vendo, ocular aí cada um no seu trabalho, olhando a decadência do ser humano, quanta falta de amor, de carinho, quanta desunião, quantos lares desfarcelados, quantas famílias desfeitas, irmãos, e quantas doenças está assolando a humanidade, e quantas vidas nesse mundo que já foi ceifada, irmãos ou irmãs. Mas para nós apostólicos, irmãos, é claro, os irmãos podem questionar, mas o pastor está falando isso, como que o irmão fulano sofreu essa doença? Como que o irmão ciclano faleceu com essa doença?
Mas, irmãos, nós temos um caminho. A igreja nunca pregou vida eterna do corpo físico, não. Ela prega a salvação da alma. E para essa alma ser salva, e muitas vezes ser livre de todos os intempéries dessa vida, e até mesmo prolongado os seus dias nessa terra, até quando Deus quiser, se levou algum, porque chegou a sua hora. Todos nós temos o dia certo para terminar a nossa carreira nessa terra. Uns vivem 100 anos, outros vivem 50 anos, um já nasce recém-nascido, já falece o corpo. Irmãos, a importância nossa é o preparo do nosso espírito. E enquanto estivermos nessa terra, tenhamos ao nosso favor um escudo de poder muito grande. Temos Deus o Pai, temos seu Espírito Santo, temos Jesus, o seu Filho amado. E de dias após dias, desde o início dessa raça humana, Deus o Pai foram criando santos de grande poder, que viveu nessa terra, santos profetas do passado, fez com que Jesus voltasse a nascer nessa terra, num corpo visível como homem, e viver 33 anos aqui, irmãos, e pregar a sua doutrina e a sua disciplina, e ter um poder incomparável, irmãos, para ajudar aqueles que crerem. Jesus formou seus apóstolos, que hoje incorporaram o seu grande poder junto. E além disso não bastasse, irmãos, para uma alegria grande desse povo apostólico, criou a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e criou o irmão Aldo, profeta sábio, poderoso, que tem o poder da onisciência e da onipresença. Vocês conheceram ele, provaram das suas bênçãos e dos seus milagres. Não conhecemos a Santa Avó, mas quem vê o irmão Aldo vê ela, não tem diferença. Os seus poderes são iguais. Quem viu o irmão Aldo viu a Santa Avó. E quanto poder, irmãos, nós contemplamos desse profeta em nosso meio, em provar que ele é um santo de Deus e um anjo poderoso. E quando você ora, seja na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja, nas suas viagens, que é o dever do Filho de Deus, vai alimentar o pão de cada dia que Deus te deu. Curve sua cabeça, reserva uns minutinhos daquele momento sagrado para agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Chegou a hora de se recionar no seu leito, em sua casa. Se quiser ajoelhar, melhor, se não quiser, não precisam, mas senta na beira da sua cama e curve sua cabeça e agradeça pelo dia que passou, pela noite que vamos enfrentar, porque o inimigo, o nosso adversário, ele fica bramando como um leão, todo o tempo buscando ou tentando buscar a que ele possam tragar, irmãos. Quando os irmãos estão recionando, o irmão Aldo, profeta de Deus, ele está velando por nós, vigiando a nosso lar, nossa casa. Os irmãos acreditam que o irmão Aldo vai na sua casa? Os irmãos têm essa fé que a Santa Avó visita a sua casa, a Virgem Maria, os santos profetas, os santos apóstolos. Vocês têm essa fé viva e poderosa, que na hora que você clama, a sua oração atravessa todas essas camadas de atmosférica e chega ao trono de nosso Deus. E ele te ouve, muitas vezes, rapidamente. E quantas vezes não dá nem tempo de pedir, irmãos.
O irmão Aldo está cuidando de você. De um jovem, de uma jovem, de um moço, de uma moça. Só que ficou bem detalhado aqui, irmão, ó, nessas folhas de boletim simples, poucas linhas. Você tem que orar. Só que você tem que estar bem com a Santa Avó. Você tem que estar bem com o irmão Aldo, dentro da doutrina perfeita, numa disciplina que moraliza os seus costumes, que agrada ao nosso Deus. Que quando um anjo de Deus precisar ir na sua casa, ele chegar a achar a porta da sua casa destrancada. E quantas vezes, irmãos, os anjos de Deus querem entrar no lar e a porta está chaveada? Como assim? Que sentido figurado é esse que o pastor está falando? Eu me lembro, irmãos, de um irmão que chegou na fila para cumprimentar o irmão Aldo. Eu vou mostrar para os irmãos, se tiver algum com dúvida. Acredito que agora essa dúvida vai acabar. Quando ele cumprimentou o irmão Aldo perguntou para ele: tudo bem com vocês lá em casa? Ele disse sim. Também, irmão Aldo. Ele disse: então, mas ontem eu fui na sua casa, a porta estava fechada, eu voltei para trás. Não ficou assim? Falou: mas irmão Aldo, o senhor foi em casa ontem. E a porta estava trancada, fechada, o senhor voltou para trás. Não saiu ontem. Ontem ninguém saiu de casa. Por que o senhor não chamou? Ele falou: vou chamar se a porta está fechada. Mas eles não entenderam, irmãos. O irmão Aldo falou: tal hora eu fui na sua casa ontem. Ele ficou naquela dúvida: mas como assim? Chegou na casa dele e foi conter com a esposa dele. Falou: mas aí o irmão Aldo disse que esteve aqui ontem, tal hora, assim, assim. E disse que chegou aqui e a porta estava fechada. Aí, irmãos, eles começaram a meditar. Naquele exato horário que o irmão Aldo falou que foram na casa deles, ele estava num conflito de família, numa discussão de esposa, de filho, de pai. Eles começaram a recordar na sua cabeça: ai, que hora que o irmão Aldo veio aqui. Você lembra aquela hora? E nós estávamos em conflito aqui, aquelas brigas, aquelas discussões, foi esta hora. O sentido figurado que o irmão Aldo disse que a porta estava fechada, a porta de madeira estava aberta, mas o coração estava fechado. Irmãos, então é isto. É isto que nós precisamos abrir para esses santos de Deus. Abrir nosso lar, abrir a porta dos nossos corações, frear os maus costumes. Se os filhos estão querendo discutir, para, não aceito. E até mesmo o casal. Muitas vezes, por um lado, o casal começa a se discutir. Tem que se acordar da vida e frear esse mau costume. Olhar no espelho: como é que eu estou? Estou bem com a Santa Avó? Se eu orar agora, a Santa Avó me atende? Outro dia, irmãos, o irmão lá em São Paulo, ele foi fazer aniversário, isso já é conhecido. E como ele morava perto da sede, ele falou para o irmão Aldo: irmão Aldo, eu vou fazer aniversário. O senhor vai lá no meu aniversário? Ele falou: vou sim, pode ficar tranquilo, eu vou lá. Nossa, o irmão ficou todo feliz, tudo alegre. Olha, o irmão Aldo vai vir no meu aniversário. Falou para a esposa: vou preparar muito bem preparado. Preparou o bolo, preparou o salgadinho, preparou o refrigerante. Esperou, o irmão Aldo não aparecia. Foi passando a hora, o irmão Aldo não veio. Aí comemoraram ali o aniversário. Quando ele voltou na reunião, ele falou para o irmão Aldo: irmão Aldo, eu fiquei esperando o senhor. O senhor disse que ia no meu aniversário, não foi? Ele falou: quem falou para você que eu não fui? Eu fui, ué. Eu fui sim, lá estava o irmão fulano, estava o irmão cicrano. E o bolo era assim, assim, tinha salgadinho, tinha refrigerante fulano de tal.
Tinha refrigerante ciclano de tal, mostrou tudo o que tinha no aniversário do irmão. Falou, eu estive lá. Agora, irmão, será que basta mais para os irmãos crer que o irmão Aldo vai na sua casa? Em espírito. Aquele tempo ele estava no seu corpo ainda, e ele ia na casa do apostólico em espírito. E agora ele está em espírito somente. Quando vocês clamam, irmãos, imediatamente, se estiver bem com ele, bem explicado, se estiver bem com a Santa Avó, se estiver bem com o irmão Aldo. Irmãos, nós estamos chegando num parâmetro de vida que nós dependemos dos santos de Deus. E até porque precisamos ser um espelho de vida. A nossa vida é diferente. Isso tem um hino da igreja que fala que esta igreja é diferente. Ela tem à sua frente um santo consolador, que nos ensina a amar e viver, a respeitar os santos de Deus que nós precisamos tantos para nos ajudar a vencer as lutas desse dia a dia. Por isso, irmãos, que bom, hein? Se todos aqui em Campo Novo do Parecis estiver com esse méritos adquirido, viver por merecimento, não por misericórdia, né, irmãos? Viver por misericórdia é o mundo. Nós, filhos de Deus, precisamos viver por méritos. Quantos apostólicos que mesmo antes de pedir, o irmão Aldo tem ajudado em acidente gravíssimo. E o irmão chegar na sede e falar com o irmão Aldo, eu sofri um acidente com a minha família. Ele falou, eu estava lá. Eu estava na hora. Eu que te livrei. Entenderam? O irmão Aldo chegar, irmãos, em temporais de chuva, incêndio de fogo, e acalmar e apagar na hora. Enviar chuva do alto céu. A pessoa clamar, santo irmão Aldo, cuida da minha lavoura, que vai queimar tudo. Com prazo de segundo ou minutos, formar uma nuvem de chuva em cima daquela lavoura é a única solução. E chover abundantemente. Mostra o poder do irmão Aldo até sobre a natureza, irmãos. Isso tem acontecido quando ele estava ainda no seu corpo. Hoje o povo apostólico, irmãos, se valorizar, o grande poder que nós temos em nossas mãos está com você. Lá na sua casa você ouve o programa Hora Milagrosa, põe uma peça de roupa para ungir, põe um copinho de água, um vidrinho de óleo. E mesmo você, eu já vi criança, irmãos, criança pequena do jeito que está aquela ali no colo da irmã. Eu me lembro que eu cheguei numa congregação, o irmão veio contar para mim o que aconteceu com ele. Ele estava com uma dor na perna, inchava a sua perna que não tinha remédio. E os médicos falaram, se isso agravar mais, vai ter que amputar a sua perna. Um dia a menininha dele, daquele tamanhozinho daquela ali, ó, pegou um copinho de água ungida, falou, pai, eu vou orar nessa água, o senhor lava a perna, que o senhor vai sarar. E curvou a cabecinha dela, ele não escutou o que ela falou. E pediu as bênçãos da unção da Santa Avó Rosa para aquela água. Ele falou, olha pastor, falou, pai, lava a perna com essa água. E eu orei. Eu pedi para a Santa Avó. Eu fiz. Lavei a minha perna, pastor, nunca mais. Eu fui no médico, o médico falou, você está são, você recebeu um milagre. E foi a minha filhinha que orou por mim. Está vendo o que é o poder da oração? Feita com fé. Irmãos, outra vez eu cheguei em outra congregação, fiquei admirado. A personalidade de um menininho também bem pequenininho. Ele chegou com um pedaço de papel e estava na mesa de recepção. Aquele papel todo riscadinho. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro.
Perguntou para mim, pastor, o que está escrito aqui nesse papel? Eu olhei e falei, meu filho, não sei. Tem uns riscos de caneta. Você sabe o que está escrito? Ele falou para mim, eu também não sei, pastor, mas eu vou pôr lá na caixinha de oração, a Santa Avó sabe. Olha aí, irmãos. O que é a fé? O que é a esperança? O que é a confiança de uma criança? De uma criança. Por isso, irmãos e irmãs, o poder da Santa Voz sobre nós, do irmão Aldo, santos novos que foram criados, é muito grande. Agora, para nós adquirirmos tudo isso, precisam nós merecermos as suas graças e as suas bênçãos. Fique com vocês essas simples palavras, estes simples incentivos. Não deixe de orar, você jovem, moços e moças. Faça a sua oração, não fique esperando para o seu pai e para sua mãe pedir por você, não. Você mesmo pede. Faça suas orações. Pede para a Santa Avó. Ela tem tanto para dar para essa juventude que vocês nem imaginam. Quantas bênçãos ela tem para distribuir àquele que pede. Então esse é o nosso dever, é pedir. Se a pessoa ficar quieta, o que vai fazer? Tem que pedir, irmão, tem que insistir. Não pode exigir. Eu já vi pessoas orar dessa forma. Jesus, ô Santa Avó, eu não aceito isso em minha vida. Eu não aceito isso. Não é assim, irmãos. Essa não é oração. Está exigindo. Santa Avó, dentro do meu mérito, da minha humildade, se eu merecer da senhora, a senhora faça para mim. Se precisar de mim também, amém. Eu quero que a senhora me prepare até o dia que a senhora quiser. Mas se precisar de mim, estou entregando-me nas suas mãos. Faça de mim a sua vontade. Essa é uma oração com humildade. Mas dizer que não aceita algo em sua vida, está exigindo. Se exigir, você não sabe se você merece ou não merece. Então, irmãos, não deixe de orar. Ora, faça os seus pedidos. Eu deixo com vocês essas palavras simples e peço que vocês fiquem em pé agora. Nós vamos proceder a nossa momento de oração. Também são um momento muito oportuno. Deus nos concedeu esses momentos em nossas vidas para nós falarmos com Deus, para nós pedirmos aquilo que Deus tem para nos dar. Antes vamos cantar o 174. Ó Santa e Bendita Vó Rosa. E depois do hino, vocês têm uns minutinhos para orar individualmente. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, nesta hora santa de te adoramos e também suplicamos que sobre nós estende as tuas mãos para nos abençoar. E a santa unção do céu nos dá. Todos podem orar uns minutinhos, pedir aquilo que for preciso para a sua vida.
Amém, irmãos. 175, toda a nossa gratidão. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Gloriosa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dá com tanto amor toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Gloriosa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dá com tanto amor. Amém. Agradeço a todos os irmãos e irmãs pela sua presença, pelo silêncio, por credibilizar essa reunião de oração que para nós é muito importante para a nossa vida espiritual. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos, o ministério de obreiro, de corista, de regente, de músicos e todos os irmãos membros. Obrigado a todos vocês por estarmos conosco nesses momentos. E aos nossos irmãos internautas, também quero agradecer por nos acompanhar até no momento. Agora eu vou orar individualmente, os irmãos façam a sua oração junto comigo para nós encerrarmos esse trabalho. Oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai Todo-Poderoso, no momento muito alegre e feliz, nós encontramos diante do seu poder magnífico, que nos deu esta oportunidade de reunidos na sua igreja te adorar. Adorar a Jesus, teu Filho amado, a Maria Santíssima, aos santos profetas e aos santos apóstolos. Adorar a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e ao querido Santo Primaz Irmão Aldo. Nesse momento, seus filhos e suas filhas, além de toda a confiança e oração que já fizeram nessa reunião, ainda com o seu grande confiança no seu poder, a Santa Vó Rosa está colocaram nessa caixinha, pedido de oração, esses recortes de papéis. A senhora sabe, Santa Vó, aquilo que precisa, que estão lhes pedindo, são particularidade deles, mas a senhora sabe que o seu poder é da onisciência e da onipresença. Alcance até lá com o seu poder, com sua glória, e faça com que eles tenham paz e muita felicidade. E através da execução dessas orações que seus filhos no momento faz, poderão ser abençoados por suas bênçãos e pelas suas graças. Ó queridos irmãos, recebam a bênçãos de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, as bênçãos dos profetas e dos apóstolos, a bênção do Consolador e a bênção do querido Primaz, Santo Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos e até um dia